A arte cristã, ou a louca pretensão de pintar Deus. Comecemos com uma pergunta incômoda. Por que o cristianismo produziu a arte mais bela do mundo? Por que encheu as igrejas de afrescos, mármores, ouros, enquanto o seu fundador não tinha onde reclinar a cabeça? Não é uma contradição pequena. Cristo pregava aos pobres, Michelangelo pintava para papas. Cristo caminhava descalço na Galileia. Bernini esculpia êxtases em mármore de Carrara. E, no entanto, há uma lógica escondida em tudo isso. Uma lógica que parte de uma premissa louca. Uma daquelas ideias que não se sustentam com a razão, mas apenas com a beleza. O cristianismo fez algo que nenhuma outra religião ousou fazer com tamanha radicalidade. Disse: o Verbo se fez carne. Não um símbolo. Não uma metáfora. Carne. E se Deus assumiu um corpo, então o corpo já não é apenas matéria. Se Deus passou por olhos, mãos, sangue, então a matéria já não é um obstáculo. É uma porta. Daqui nasce tudo. A arte cristã não é decoração. É teologia encarnada. É a tentativa impossível de traduzir o eterno no tempo, o invisível no visível, o silêncio de Deus no estrondo da história. É o paradoxo do invisível. O Deus judeu era um Deus invisível. Não farás para ti ídolo nem imagem. Dizia o segundo mandamento. Um Deus sem rosto, sem corpo, sem um nome pronunciável. O cristianismo pegou essa proibição e a virou do avesso. Não porque quisesse trair a tradição, mas porque algo havia mudado. O invisível havia escolhido tornar-se visível. João escreve: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram acerca do Verbo da vida. Observem os verbos: ouvido, visto, tocado. O cristianismo é uma religião dos sentidos, e se os sentidos encontraram Deus, então os sentidos estão redimidos. Daqui vem a consequência inevitável. Se Cristo tinha um rosto, esse rosto pode ser pintado. Se Maria o tomou nos braços, esses braços podem ser esculpidos. Se o pão e o vinho se tornaram corpo e sangue, então a matéria já é sacramento. A arte cristã nasce dessa audácia. Pintar o impintável. Esculpir o impalpável. Dar cor ao eterno. Falemos da carne de Deus. A encarnação é o escândalo que tornou possível a Capela Sistina. Pensem nisso. Um Deus que se faz criança. Um Deus que tem fome, que chora, que sua sangue no horto das oliveiras. Um Deus com o corpo dilacerado na cruz. Isso não é espiritualismo. Isso é materialismo sagrado. E a arte cristã entendeu isso imediatamente. Já nas catacumbas, quando os cristãos se escondiam da perseguição, eles pintavam o bom pastor, o peixe, Jonas e a baleia, imagens roubadas à penumbra, vestígios de luz no reino dos mortos. Depois, quando a liberdade chegou, as basílicas explodiram. Mosaicos dourados em Ravenna. Cristo Pantocrator que te observa de cada cúpula bizantina. Olhos enormes fixos, que te dizem: eu te vejo mesmo quando tu não me vês. Na Idade Média, as catedrais góticas. Agulhas que perfuram o céu. Vitrais que transformam a luz do sol em teologia. Entras em Chartres e o mundo muda de cor. O vermelho é o sangue dos mártires. O azul é o manto de Maria. A luz já não é física, é graça. Depois chega o Renascimento e tudo se torna ainda mais carnal. Michelangelo esculpe a Pietà. Uma mãe segura nos braços o filho morto. O mármore parece carne. Parece que, se o tocares, estará quente. E quando pinta a Capela Sistina, coloca Deus com músculos. Um Deus atlético que cria Adão com um dedo. Escândalo para alguns, teologia para outros.
Porque se Deus assumiu um corpo, então o corpo é divino. Giotto é o primeiro a pintar rostos humanos. Antes dele, os santos eram ícones. Depois dele, são pessoas. Olhem para o seu São Francisco. Ele tem rugas, tem o olhar cansado. É um homem que caminhou demais, rezou demais, amou demais. Não é uma ideia, é Francisco. Depois chega Caravaggio e faz algo ainda mais subversivo. Pinta os santos como mendigos. Seus apóstolos têm os pés sujos. Sua Madonna tem o rosto de uma prostituta romana. Seu Cristo é um rapaz do povo. Escândalo? Claro, mas também fidelidade absoluta ao Evangelho. Porque Cristo nasceu numa estrebaria, morreu entre dois ladrões, e disse: O que fizestes ao menor dos meus irmãos, a mim o fizestes. Caravaggio leva isso ao pé da letra. O sagrado não está nos céus dourados, que está no barro, está nos corpos suados, está na luz que corta a escuridão de uma taverna. E essa luz de Caravaggio, não é luz natural. É uma luz que rasga, que revela, que transforma. É a luz da transfiguração no Tabor. É a luz de Damasco que cega Paulo. A arte cristã nunca deixou de fazer isso. Pegar o cotidiano e mostrar o seu fundo sagrado. Pegar o sagrado e mostrar a sua carne. E depois há a música. Se a pintura e a escultura traduzem Deus no espaço, a música o traduz no tempo. O canto gregoriano. Vozes que se elevam numa abadia vazia. Nenhum instrumento. Apenas o fôlego humano em busca de Deus. É oração que se faz som. É a tentativa de cantar como cantam os anjos. Depois chega a polifonia. Palestrina. Vozes que se entrelaçam como as pessoas da Trindade. Uma melodia que nasce de três. Três que se tornam um. Bach escreve as Paixões. A Paixão segundo Mateus. 2 horas e meia de música sobre a morte de Cristo. Orquestra, coro, solistas. É uma arquitetura sonora que te toma e te leva ao Gólgota. Ouves os cravos, ouves o choro de Pedro, ouves o silêncio do sepulcro. E quando ouves os sanctos de uma missa, aquela repetição hipnótica: Santo, Santo, Santo. Não é apenas música. É o coro dos serafins que Isaías viu no templo. É a liturgia celeste que irrompe na liturgia terrestre. Mozart escreve o Requiem à beira da morte. Dies irae, dia de ira. A música treme, explode, suplica. Depois chega o Lacrimosa. E de repente tudo se aquieta. Lágrimas que se tornam oração. Medo que se transforma em abandono. A música cristã não consola. Ou melhor, consola atravessando a dor, não a evitando. Pega o grito e o transforma em canto. Há uma razão pela qual o cristianismo não teve medo da beleza. Outras espiritualidades desconfiam do corpo. O corpo é prisão. O corpo é ilusão. O corpo deve ser superado. O cristianismo diz o contrário. O corpo ressuscita. Não há alma fugindo do corpo. O próprio corpo, transfigurado, glorificado, mas corpo. Paulo escreve: O vosso corpo é templo do Espírito Santo, não uma prisão, um templo. E se o corpo é templo, então deve ser honrado, cuidado, embelezado. Daí a explosão de beleza, igrejas que são joias, cálices de ouro para o sangue de Cristo, relicários cravejados de gemas. Alguém dirá: mas Cristo era pobre. Verdade. Mas quando a prostituta derrama perfume precioso sobre os seus pés, e Judas protesta: podia ter sido vendido e dado aos pobres. Cristo responde: deixai-a. Ela fez uma boa obra para comigo. Há um desperdício sagrado, uma superabundância, um excesso que não se justifica pela utilidade, mas pelo amor.
A arte cristã é esse desperdício. Horas de trabalho para um afresco que talvez ninguém veja. Mármore precioso para uma estátua numa capela lateral. Música complexa para uma liturgia de madrugada. É o perfume derramado aos pés de Deus. A arte cristã não olha apenas para trás. Não comemora apenas a paixão, a ressurreição, Pentecostes. Olha para frente. É profecia. Cada ícone é uma janela para a eternidade. Cada catedral é uma profecia da Jerusalém celeste. Cada canto litúrgico é um antegosto do coro eterno. O Apocalipse de João descreve a cidade futura. Muros de jaspe, portas de pérola, ruas de ouro transparente, um rio de água viva, a árvore da vida que dá fruto todos os meses. É uma explosão de beleza, porque Deus não está preparando um deserto, está preparando uma cidade onde a arte, a música, a beleza não serão supérfluas, serão a própria essência da vida. A arte cristã antecipa isso. Diz: o mundo não termina no cinza, termina no ouro, não termina no silêncio, termina no canto. E cada vez que um pincel toca uma tela, cada vez que uma voz se eleva num coro, cada vez que a luz atravessa um vitral, algo impossível acontece. O céu se inclina sobre a terra, o eterno beija o tempo, e por um instante, por um único instante, vemos aquilo que veremos para sempre,